This call is now being recorded. Tá gravando agora. Então, gente, assim, para nossa avaliação de terça, certo? Eu não vou cobrar sequências, certo? Eu só vou cobrar progressões aritméticas e geométricas, tá bom? Então, de progressões aritméticas e geométricas, o que é que eu quero que vocês entendam? Os conceitos básicos, sabe? Então, a definição de progressão aritmética é que é uma sequência, né, em que termos consecutivos têm a mesma razão com relação à soma. Ou seja, se eu tenho um termo n, ele vai ser o termo anterior a ele mais uma razão r. Né? Então, essa é a definição de progressão aritmética. Né? Deixa eu diminuir bem aqui um pouco. Tá certo? E aí, sem a demonstração, o professor Daniel fez lá na videoaula dele, né? E aí ele demonstrou que para se calcular o termo geral de uma PA, né, AN, ela vai ser igual a A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes essa razão R, que é exatamente a diferença de dois termos consecutivos. Né? Então, ele demonstrou o modelo para se calcular o termo geral de uma progressão aritmética e também demonstrou o modelo para se calcular a soma dos N termos de uma PA, né? Que é o SN, vai ser a soma do primeiro termo com o enésimo, né? Ou seja, A1 mais AN, vezes a quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. Então, esses basicamente são os dois modelos que a gente tem para progressões aritméticas. Né? As questões que eu coloquei são simples, né? Então, basicamente, a primeira e a segunda questão da lista de PA são questões para aplicar os modelos, e a última é uma questão de concurso, tá certo? Então, mais mesmo para a gente aplicar mesmo os conceitos. Só para a gente rever aqui, né? A primeira questão diz assim, ó, sabendo que uma progressão aritmética tem razão 4, né? E primeiro termo 3, calcule. Né? Então, eu tenho aqui uma progressão aritmética cuja razão R é 4 e o primeiro termo, ou seja, A1, é 3. Tá? Então, ele pede para calcular o 10º termo e pede para calcular a soma dos 10 primeiros termos. Então, assim, para se calcular o 10º termo, né, eu vou usar a expressão do termo geral. A n vai ser igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão r. Eu tenho o primeiro termo e eu tenho a razão. Nesse caso, eu quero o 10º termo. Né? Então, A10 vai ser A1 mais 10 menos 1 vezes R. E aí eu substituo. Né? Então, o 10º termo dessa PA vai ser A1, que é 3, mais 10 menos 1 dá 9, 9 vezes 4, que é a razão, né? 9 vezes 4 dá 36, com 3, 39. Então, o 10º termo dessa progressão aritmética é 39. É a resposta da letra A da primeira questão. Né? A letra B da primeira questão, ele pede para calcular a soma dos 10 termos, ou seja, aí eu vou usar novamente a expressão da soma, né? Sn vai ser A1 mais AN vezes N sobre 2. Nesse caso, eu quero a soma dos 10 termos. Então, vai ser A1 mais A10 vezes 10 sobre 2. Né? Nesse caso, a soma dos 10 termos vai ser quanto? Quem é A1? 39. A1 é 3, né? E A10 é 39. Então, vai ser 3 mais 39 vezes aí 10. Simplificando por 2 dá 5. Então, vezes 5, né? 39 mais 3 dá 42. 42 vezes 5 dá quanto? 210, não é isso? Então, a resposta da soma dos 10 termos da progressão aritmética. A primeira questão a gente fazia dessa forma. A segunda questão a gente faz de maneira análoga, né? A terceira é uma questão aplicada com soma, né? E aí vale a pena a gente resolver aqui a quarta questão, que é da PUC do Rio Grande do Sul. Tá?
Alguma dúvida na aplicação dos modelos? Não, né? Não. Pronto. Então, vamos seguir. Então, quarta questão diz o seguinte, ó. Thales, né, um aluno do curso de matemática, depois de terminar o semestre com êxito, resolveu viajar para a Europa. O portão de Brandemburgo, em Berlim, possui 5 entradas, cada uma com 11 metros de comprimento. Né? Thales passou uma vez pela primeira porta, certo? 2 vezes pela segunda, e assim sucessivamente, até passar 5 vezes pela quinta porta. Então, ele percorreu quantos metros? Quem fez essa questão? Eu fiz. Como foi que você fez? Eu fiz só mesmo, tipo assim, como era 11, então em cada porta ele ia percorrer, por exemplo, na primeira 11, na segunda 22, na terceira 33, na quarta 44, na quinta 55. Aí eu só somei tudo isso que deu 165. Uhum, certo. Né? Então, ele andou, né? É como se ele andasse, né? Uma vez pela primeira porta, 2 vezes pela segunda. Então, o que é que acontece? Como se eu tivesse aqui N portas, né? Suzane, a lógica é exatamente essa, certo? Uhum. Se eu tivesse aqui N portas, né? A primeira, eu teria 11, né? Certo? Aí a Uhum. segunda, perdão, 22. é isso. Aí a segunda, 22, e assim sucessivamente, né? Você fez Uhum. as 5 e somou, né? Isso. Mas se, por exemplo, eu dissesse para você, vamos fazer aqui, da forma como você fez, certo? Aí depois Poderia 33, pegar, né? poderia 40, pegar também só o quanto que ele percorreu na primeira e na última e aplicar a fórmula da soma, né? isso, exatamente, né? Que é exatamente isso que eu iria lhe dizer, né? Então, assim, ó, Uhum. 11, 22, 33, né? 44, 55. Essa soma dá 165. 165, 65. certo? Isso. Beleza, que é a resposta, né? Letra C, tá? E é válido esse raciocínio? É, né? Só que imagine vocês se eu tivesse perguntado, se eu tivesse dito que o portão, perdão, que o, o portão lá, né, possuísse 20 entradas. Então, você, com esse raciocínio, teria que fazer a soma dos 20, né? Uhum. Então, o que é que acontece, né? Nós vamos ter que fazer de maneira análoga ao que a gente resolveu na primeira questão, né? Uhum. O primeiro portão tem 11, né? Sim. 11 metros, né? E a razão aqui, né? Nesse caso aqui, é quanto? 11. 11. É 11? Não. É. Não é, não? Não é 11, Sim, concorda? sim, 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 Você 11. soma aqui com Sim, é 11, 11. depois com 11. Então, eu tenho aqui uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 11 e a razão é 11, né? Uhum. Então, eu precisaria primeiro encontrar o quinto termo, né? Nesse caso da questão, que fala que tem 5, né? Isso. Se tivesse 20, por exemplo, né, portões, então eu iria encontrar o 20º termo. Nesse caso, eu vou fazer o quê? Encontrar o A5, né? Lembrando que AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Então, Uhum. nesse caso, vai ficar A5 igual a A1 mais 5 menos 1 vezes R. Né? Ou seja, o quinto termo vai ser 11 mais 4 vezes 11. Né? E aí, novamente, bate. Né? Quinto termo dá quanto? 55. Né? 4 vezes 11, 44, mais 11, 55. Ó. Certo? E aí, encontrado o quinto termo, o que eu iria fazer era exatamente a soma dos 5 termos. Não é isso? Então, Uhum. eu ia calcular o S5. Nesse caso, o Sn é A1 mais AN vezes N sobre 2. Né? Nesse caso, eu vou ter A1, que é 11, mais A5, que é 55. Eu vou até apagar esse N aqui. S5, né?
vezes 5 sobre 2. Então, 11 mais 55 dá 66. 66 vezes 5 sobre 2, né? E aí, 66 dividido por 2 dá 33. 33 vezes 5 dá quanto? 165 é a 165. resposta. Tá certo? Então, a resposta 165. Beleza? Professor, qual dos dois você aceita? Qualquer um dos dois. Eu estou só mostrando para vocês que, por ser uma questão de vestibular, que ela é da PUC, né? PUC São Paulo, não, PUC Rio Grande do Sul, né? Ela é uma questão que permite a gente resolver usando conceitos básicos, né, de aritmética, e também a gente pode resolver ela usando os conceitos de progressões aritméticas, né? Ou progressões, enfim. Tá bom? Compreenderam a questão? Sim, entendi. Pode passar para frente, né? Uhum. Pronto. E aí... Professor, Oi. eu queria fazer uma pergunta aí da terceira questão. Da No terceira... caso aí vai ser... Sim, no caso vai ser a soma, né? Que vai ser usada aí, o cálculo. Isso. Aí, por exemplo, eu não estou... Exatamente, vai ser usado o cálculo da soma. Eu não estou com a lista aqui aberta, mas me diga bem aí, só uma das somas da terceira questão. É 1 mais 4 mais 7 1 mais 4 mais 7. mais 7 mais 10 Hum, mais 13 mais 16 mais 19. pronto. Aí aqui é o seguinte, essa soma dá quanto? Aí vamos lá usando o modelo. Quem é o primeiro termo? 1, né? Quem é o enésimo termo? 19, né, que é o último. Quantos termos eu tenho aqui? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, N, para mim, aqui é igual a 7. Né? E aí eu vou até colocar aqui de amarelinho. Então, a soma de N termos é quem? A1 mais a N vezes N sobre 2. Nesse caso, eu quero calcular a soma dos 7 termos. Né? Vai ser o primeiro, que é 1, mais 19, tá bom? Que é o sétimo, vezes 7 sobre 2, né? Ou seja, 19 mais 1 dá 20, né? Então, S7 vai ser igual a 20 vezes 7 sobre 2, né? 20 dividido por 2 dá 10, 10 vezes 7, 70. Então, essa soma aqui é igual a 70, tá bom? De fato, né? Professor, Oi. eu queria tirar uma dúvida também nessa segunda questão, quando tem Uhum. menos 2. Sim, com a razão, né? Uhum. Ah, porque nesse caso aí foi divisão. No Professor. primeiro foi multiplicação. Professor, Oi. tem algum problema se eu fizer direto somar, a gente vai ver o cálculo, ou eu Não. sou obrigado a usar o cálculo? Não tem problema, você pode fazer direto, né? Mas, assim, se for muitos números, então imagine que eu coloque aqui 12 números. Aí você ia ter que somar de um por um, né? 20 números. E aí, nesse caso, você não precisaria somar de um por um. Você pegaria o primeiro, o último e identificaria a quantidade de números, né? Certo. Beleza? Mais tranquilo. Sim, na segunda questão, tem alguma dúvida? Professor, eu tenho. Sim, qual é a dúvida, Maria? Quando fala aqui que a progressão aritmética tem razão menos 2. Isso. Então, bora ler a segunda questão toda, né? Leia aí, que eu não estou com a lista aqui. Vá. Sabendo que uma progressão aritmética tem razão menos 2 e o primeiro termo é 58, calcule o quinto termo. O primeiro termo é quanto? Menos 2. Não, a razão é menos 2. E o primeiro termo? É 58. 38? 58. 58. O que é que acontece? Quando a razão é positiva, a progressão aritmética cresce. Quando ela é negativa, ela decresce. Então, nesse caso aqui, eu vou só fazer aqui a simulação dos termos da PA, para você entender. Então, 58. Como a razão é negativa, os números vão diminuir, né? Então, o próximo número vai ser quanto? 56, que é 58 menos 2, né? O próximo número, 54. O
próximo número, 52. O próximo número, 50. Então, ele quer saber o quinto termo, não é isso? Isso. Então, nesse caso aqui, o quinto termo é 50. Só que o que é que nós vamos fazer? Professor, dessa forma, o senhor aceita? Aceita. Mas o modelo formal é usando a regra, né? Então, a n vai ser o primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Nesse caso aqui, eu quero o quinto termo, né? A5 vai ser A1 mais 5 menos 1 vezes a razão. Ou seja, A5 vai ser A1, quem é A1? 58, mais 5 menos 1 dá 4. E a razão é quanto? Menos 2. Sempre que a razão for negativa, eu aconselho a vocês colocarem o valor dentro do parêntese, né? Porque a gente vai ter que fazer o jogo de sinal, né? Nesse caso vai ficar 58, mais com menos dá menos, 4 vezes 2, 8. Então, 58 menos 8 dá 50, que é a resposta. Beleza, Maria? Beleza. Obrigado, professor. Pronto. E aí, assim, na questão, aí o modelo ele é bom por quê? Porque ele é padronizado para os tipos de questão, né? E aí, qual é a orientação que eu dou para vocês? Sempre que a razão for negativa ou tem algum valor negativo, coloque dentro do parêntese, porque pode ser que precise fazer jogo de sinal, né? Em multiplicações ou divisões. Tá bom? Tá bom. Viu? E aí eu queria só fazer aqui uma observação para vocês, porque é o seguinte, na terceira questão eu coloquei soma, já que a gente avançou um pouquinho, aqui é mais a título de informação, tá? Mas as somas, elas podem vir acrescentadas de parêntese, ou de reticências, né? Por exemplo, aqui eu quero somar o seguinte, ó, 1 mais 5, certo? Mais 9, mais reticências, tá certo? Beleza? Mais 81, por exemplo, aqui. Né? Deixa eu ver bem aqui, só me permitam fazer aqui que eu inventei essa conta aqui agora. Né? Essa soma aqui dá quanto? Né? E aí, o que é que acontece? Quando eu tenho aqui reticências, né? Está querendo dizer o seguinte, que aqui dentro, né, eu tenho uma série de somas, né? Ou seja, eu não estou somando só 4 números. Eu não sei quem foi que disse, professor, eu posso somar? Bem, pode. Se tiver só somas, tudo bem, né? Agora, se tiver reticências, né, aqui, como esse símbolo, está querendo dizer o quê? Que tem várias somas aqui dentro, que não foi colocado por quê? Porque é algo muito grande, né? Então, de repente, você poderia fazer o seguinte, 1 mais 5, né? Dá 6 mais 9, né? Dá 15, mais 81 dá 96. Aí você escreveria aqui, não, 96. Né? E aí, a questão estaria errada. Por quê? Porque não só são 4 números aqui. Depois do 9, a razão aqui não é 4, né? Certo? Então, qual seria esse próximo número aqui? Se eu somar 9 com 4, 13, 17, e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou somar de 4 em 4 até chegar em quanto? Em 81. 81. Então, não é 96 a resposta. Aí, nesse tipo de soma aqui, eu não coloquei nenhum exemplo na videoaula e também não coloquei na lista, mas já que a gente avançou, a título de informação, eu acho importante a gente resolver esse problema. Por quê? Porque vocês vão usar essas simbologias lá na frente, principalmente no cálculo e na álgebra, né, em teoria dos números, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Nesse caso, essa questão ela vai ter que ter um pouquinho mais de calma. Por quê? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é descobrir quantos termos tem essa soma, né? Que a gente vai aprender na análise que a soma de uma sequência é chamada série, né? Vai aprender no cálculo isso também. Então, quantos elementos eu tenho aqui? 1, 5, 9, 13, 17 até 81, né? Então, é a primeira
É a primeira coisa que eu tenho que responder nesse tipo de soma, né? Então, assim, eu sei quem é o primeiro termo? Sei. Sabe. Quanto é? Hum. 1. Eu sei quem é o último termo, o enésimo termo? Sei. Sabe. É quanto? 81. 81, não é? Uhum. Eu sei quanto vale a razão? Sabe. Quanto? 4. 4. Com essas informações, eu consigo encontrar a quantidade de termos? Consigo, não consigo? Uhum. Por quê? Consegue. Não é? Porque Achar o modelo aí, da né? PA é o quê? Enésimo termo, a N, é A1. Perdão, gente, só apagar aqui que ficou feio. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu nunca me acostumei a usar essa mesma, mas tá bom, dá para entender, né? Então, aqui o que eu quero descobrir é o N. Então, vamos lá. Quem é o AN? 81, né? A1 é 1, mais N menos 1, vezes a razão, que é quanto? 4. 4. Correto? Então, o que eu tenho que descobrir aqui primeiro? O N, né? Então, vamos lá. Eu vou inverter aqui a equação, que aí não tem sem perda de generalidade. Eu vou ter o seguinte, 4, que multiplica N menos 1 mais 1 é igual a 81, ou seja, 1 está positivo, passa negativo. Então, 4 vezes N menos 1 é igual a 81 menos 1, é igual a 80, né? Então, N menos 1 vai ser igual a 80 dividido por 4, né? 4 está multiplicando, passa dividindo, tá? Nesse caso aqui, N menos 1 vai ser igual a quanto? A 20, né? 80 dividido por 2. Então, N vai ser igual a 21. Logo, essa soma aqui é uma soma de 21 termos. Tá vendo? Já pensou se a gente tiver que calcular 21 termos e somar, aí fica uma coisa bem grande, né? Bem absurda. Por isso que agora a gente tem como calcular essa soma, né? Porque Sn é igual a A1 mais AN, que a gente já sabe, vezes N, que a gente descobriu agora que é 21, sobre 2. Então, essa soma N vai ser, quanto é que é o primeiro termo? A1 é 1, o enésimo termo é 81, vezes a quantidade de termos, que é 21, sobre 2. Então, né, essa soma aqui vai ser 82 vezes 21 dividido por 2, né? 82 dividido por 21 dá quanto? 41. Então, essa soma aqui vai ser quanto? 41 vezes 21. Aqui dá quanto? Deixa eu fazer aqui rapidinho. 41, 21, 1, 4, 2, 8, né? 1, 6, 8, 861. Certo? Então, a resposta para aquela soma é 861 e não 96. Né? Então, 96 está errado. Aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Mais alguma questão acerca de PA? Ou a gente pode fazer a revisão de PG? Professor, Oi, Carlos. todas as questões que o senhor passou, geralmente tinha razão, né? E no caso, quando não tiver razão, eu percebi que quando é progressão geométrica, no caso, você verifica se soma, né? Se dá continuidade. De quanto a quanto, por exemplo, do primeiro número ao outro, quanto está tendo a diferença, né? E quando é na outra, Faz a divisão. Divisão, né? Porque assim, de duas uma, né? Ou você consegue identificar a razão, ou então a questão vai ter que te dar o primeiro, o último termo e a quantidade de termos para calcular ela, né? E na progressão aritmética, por que a progressão, a PA, progressão aritmética, e a PG é progressão geométrica? Exatamente, porque a PA diz respeito a somas e subtrações, e a PG a multiplicações e divisões. Que é exatamente isso que eu ia
mostrar agora, Carla, que na progressão geométrica, um termo vai ser igual ao anterior vezes uma razão. Né? A gente até escreve Q para mostrar que as razões são diferentes. Então, para eu descobrir a razão de uma PG, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um número e dividir pelo outro. Ora, na PA, e aí foi até boa essa sua pergunta, eu vou escrever bem aqui. Na progressão aritmética, qual foi a definição que eu dei? É que um número vai ser o seu antecessor mais a razão. Esse número aqui está positivo, ele passa como? Negativo, né? Então, AN menos AN menos 1 vai ser igual a razão. Na PA. Já na PG é diferente. Né? Por que é diferente? Porque um número vai ser o seu antecessor vezes uma razão. Ou seja, na PG, como um número aqui está multiplicando, ele passa dividido. Então, vai ser AN sobre AN menos 1 igual a Q. Para encontrar a razão na PA, a gente subtrai, na PG a gente divide. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. 3, 6, 12, 24, 48, e assim sucessivamente. Isso aqui é o quê? Uma PG. De razão quanto? 2. Né? Porque eu estou multiplicando por 2. Só que para eu achar a razão, o que é que eu faço? Eu pego qualquer número e divido pelo seu antecessor. Ora, 6 dividido por 3 dá 2. 12 dividido por 6 dá 2. 24 dividido por 12 dá 2. Então, qualquer número que eu pegar dividido pelo seu antecessor tem que ser igual a 2, que é essa razão na PG. Entendido, Carlos? Sim, professor, certo. Obrigada. Pronto, beleza. Qualquer dúvida aí podem falar, tá bom? E aí eu não vou fazer a demonstração, porque o professor Daniel também já fez essa demonstração do termo geral, né? Da PG, que é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Né? Certo? Lá na videoaula tem a demonstração, né? Que está lá no Classroom. Né? Opa, perdão, aqui é PG, viu, gente? Eu não corrigi no slide. Me perdoem. PG. Tá? E a soma dos termos da PG, alguém lembra? Não lembro. SN 1 vezes R Q elevado a N, Q menos 1 menos 1. sobre... Mãe, chegou! É assim? É assim, Isso. Breno? A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Correto? É assim. Beleza. Pronto. Então, esses dois são os dois modelos que a gente vai usar. Né? Nesse caso aqui, primeira questão, diz o seguinte, sabendo que uma PG tem razão 2, né? Professor, Oi. peraí, rapidinho. É porque o senhor falou sobre termo geral e sobre a definição, que são fórmulas diferentes, né? Sim. Aí, tipo assim, por que exatamente que elas são formas diferentes? Tipo, por que a definição é diferente do termo geral e qual a função, tipo, deles dois? Isso. O que é que acontece? A definição é aquilo que caracteriza a PG como um tipo de sequência. Né? Então, AN é igual a AN menos 1 vezes Q. Né? Uhum. E o cálculo do termo geral é uma expressão que ela é originária dessa daqui, da definição. Por quê? Porque se eu fosse usar a definição, por exemplo, se eu tenho o primeiro termo e eu quero calcular o décimo, eu teria, pela definição, que calcular o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até chegar no décimo. E o termo geral é uma dedução dessa, né? Como está lá na videoaula. Né? Do termo geral, da definição, a gente tira o cálculo do termo geral e tira o cálculo da soma dos termos, né? Tá. No caso da fórmula da definição,
É tipo definindo um termo, né? Tipo, esse termo é definido dessa forma, né? Isso, exatamente, pelo seu Agora, antecessor. e o termo geral é o que exatamente? Tipo, qual a O função termo dele? geral, isso. Qual é a função do termo geral? É eu identificar qualquer termo dessa progressão, sabendo apenas o seu primeiro termo e sua razão. Porque se eu sei o primeiro termo e a razão de uma progressão geométrica, eu posso calcular qualquer termo dela, sem a necessidade de ter que fazer esse cálculo de um em um até chegar lá. Entendeu? Tá, entendi. Certo? O professor Daniel demonstrou, vocês viram lá no vídeo que ele demonstrou essa. Eu vi. Pronto. E o que foi que ele usou? Ele usou a definição. Foi. Né? Certo? Né? E aí o que é que acontece? Progressão geométrica. Né? Nesse caso aqui, ó, sabendo que uma progressão geométrica tem razão 2, ou seja, Q igual a 2, e primeiro termo 3, foi exatamente a progressão que eu dei o exemplo lá em cima. Né? Calcule o 10º termo. Então, eu quero saber qual é o 10º termo. Pela expressão, eu tenho que a n vai ser igual a A1, que multiplica Q elevado a n menos 1. Né? Então, nesse caso, eu quero A10, vai ser A1, que é 3, né? Vezes 2, que é a razão, elevado a 10 menos 1. Né? Então, nesse caso, A10 vai ser 3, que multiplica 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 é quanto? 528. 520, não, 512. 512, perdão. Não, 512, isso. 512 vezes 3 dá quanto? 1536. 36. 1536. Pronto, é a resposta. Né? Então, o 10º termo dessa PG é 1536. E qual vai ser a soma dos 10 primeiros termos? Aí a gente vai, né? Sn vai ser A1, que multiplica quem? Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Né? Então, Sn vai ser o primeiro termo, que é 3, que multiplica Q, né? No caso, S10, né? Que eu quero saber. S10, né? Q elevado a n, ou seja, 2 elevado a 10 menos 1, sobre 2 menos 1. Né? E aí, 2 elevado a 10 é 1024. 23. Então, fica 1000 S10 vai ser 3 vezes 1023, né? Que fica 1024 menos 1 sobre 1. 3 vezes 1023 dá 3069, que é a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Né? Então, progressão geométrica está relacionada à função exponencial, tem essa relação bem próxima. Progressão aritmética, função afim. Então, é por isso que as contas de progressão geométrica, os resultados dão muito grandes. Tá certo? E aí, a terceira questão é uma espécie de pegadinha, né? Uma questão da UFPE, em que a gente pode fazer ela por juros compostos, né? Usando o modelo de juro composto, mas a gente também pode fazer ela usando o PG. Aí eu queria ver com vocês como foi que vocês fizeram. Alguém quer falar? Professor, eu queria que o senhor me ensinasse a usar PG nessa questão, porque eu tentei, mas eu não consegui, né? Pela questão de tipo assim, os 10% em cada ano vai ser diferente. E eu tava tentando tentar usar esse 10% como uma razão, mas não tem, sei lá, eu não entendi. Eu consegui resolver, mas eu não consegui aplicar o assunto nela, entendeu? Entendi. Diana, você ia falar alguma coisa? O senhor pode explicar a letra B da segunda? Eu fiquei meio na dúvida. Da segunda? Isso. Como é leia a segunda questão aí, por favor. Sabendo que é uma progressão geométrica tem a razão 1 sobre 2 e o primeiro termo é 384, calcule a soma dos 5 primeiros termos, a letra B. Certo, 384, né?
certo? Aí quer calcular a soma dos 5 Primeiros termos. primeiro termo, né? Então, como é que é o modelo da soma? Sn é Professor, igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nesse caso, vai ser preciso eu calcular o quinto termo? na letra A, o senhor pediu para calcular o quinto termo, aí deu 24. Isso, né? Exatamente. Na progressão aritmética, o que é que a gente faz para calcular a soma? Primeiro, eu tenho que calcular o termo N, né? Mas na PG não precisa. Por quê? Porque ele não aparece no modelo. Então, para resolver essa soma dos 5 primeiros termos, né? 5 primeiros termos, eu vou precisar do A1, do Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. E aí é onde está, porque aqui vai ser uma operação com frações, por isso que vai ficar um pouco complicado, mas é só a gente colocar no modelo. Então, S5 vai ser A1, que é 384, né, vezes 1 meio, vou colocar aqui, colchete, né? 1 meio elevado a 5 menos 1 sobre 1 meio menos 1. Né? Então, eu vou ter que resolver essa expressão. Viu, Diana? Aí nós vamos resolvê-la, né? Vamos lá. S5 vai ser 384, né? Que multiplica... Vou até colocar aqui um... Perdão, escrever bem aqui novamente, para não ficar tão... Isso. 384, né? Que multiplica 1 meio, né? 1 elevado a 5 dá 1, 2 elevado a 5 dá 32. Concordam? Menos 1. Certo? É isso? Sobre... Aí aqui eu vou fazer uma subtração de frações, né? O MMC é 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Menos... Aqui embaixo eu tenho 1, não é isso? 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Então, fica 1 menos 2. Tá? Aí, o que é que vai acontecer nessa expressão? Vou trazer ela para cá. S5 vai ser igual a 384. Né? A gente não mexe. Que multiplica. Aqui, novamente, vai ter uma subtração de frações, né? Então, vou ter 32 dividido por 32 dá 1, vezes 1 dá 1, menos, aqui no denominador de 1, eu tenho 1 também, não é isso? 32 dividido por 1 dá 32, vezes 1 dá 32, então fica 1 menos 32, tá bom? Sobre, aí o denominador aqui vai ficar menos 1 meio, certo? Vamos resolvendo com calma. Então, vai ficar 384, que multiplica 1 menos 32, conserva o sinal do maior e subtrai, então fica menos 31 sobre 32, dividido por menos 1 meio. Aí, se vocês perceberem, aqui eu vou ter uma divisão de frações. Como vai ficar 384, que multiplica menos 31 sobre 32, dividido por menos 1 meio. Tá certo? Aí eu vou fazer o jogo de sinal, menos com menos dá mais, e na divisão de frações, o que é que eu faço? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Né? Então, S5 vai ser igual a 384, que multiplica a primeira, 31 vezes 32, ou 31 sobre 32, vezes o inverso da segunda, 2 sobre 1. Né? Lembrando que a gente já fez aqui o jogo de sinal. Aí o que é que acontece? 2 com 32 simplifica, dá 16. E aí, 384 dividido por 16 dá quanto? 24. 24, não é isso? Uhum. Então, 24 vezes 31. Quanto é 24 vezes 31? Agora, nessa parte eu não cheguei. Não sei por quê. Pois é, aí 24 vezes 31 Peraí, dá... eu buguei bem aqui.
24, vou fazer aqui 4, 12, 2, 6, né? Então, 744. Então, a resposta é 744. É a soma dos termos. Tá certo? Da letra B, no caso da segunda. Tá bom? Professor, o 31 e o 1, que foi que o senhor fez? 31 dividido por 1 dá 31, né? Porque o 1 aqui Isso. ele some, né? No denominador ele Aí, não... ai, o 31 tá ali na frente agora. Ô, gente. Entendeu? E o 300. Ah, 384 eu simplifiquei com 16, não foi? entendi, Ó, entendi. vou colocar aqui de branco. 384 por 16 dá 24, né? Você disse que dá 24. Uhum, Certo? sim, Pronto. Beleza? entendi. Beleza. Pronto, tranquilo. Aí, não se preocupem, a aula está sendo gravada, aí a gente disponibiliza lá no Classroom, viu? Na hora que renderizar. Hoje eu não garanto não, mas amanhã tá lá, viu? Aí aqui, Suzane, você disse que não viu, né? Porque Não lá no consegui aplicar. lá no juro composto, né, o modelo de juro composto, você tem a razão, só que ela é feita a partir de uma subtração. Né? Então, você aplica o modelo e tal, né? Tranquilo. Mas as pessoas, elas, inclusive, elas não conseguem fazer essa relação e é uma coisa que a gente, como professor, deve fazer. Não deu tempo, infelizmente, nessa disciplina, mas eu espero que em matemática financeira, eu não sei quem vai ser o professor de vocês, mas que ele faça. Por quê? Juro simples tem uma relação muito próxima com PA, com progressão aritmética, e juro composto com PG, com progressão geométrica, tá bom? Então, aqui é o seguinte, primeiro, é uma questão interpretativa, você tem que primeiro entender o que é que a questão diz. Então, eu vou desenhar aqui, não é um gráfico, mas é só um organograma de tempo, para que a gente possa identificar. Então, é o seguinte, ó, suponha que o preço de um automóvel se desvaloriza 10% ao ano. Ou seja, se ele desvaloriza 10%, de um ano para o outro, o preço dele é o quê? 90% do que era. Ou seja, 0,9. Certo? Então, primeira informação importante é essa que a gente tem que fazer essa análise. Tá? Então, suponha que o preço de um automóvel se desvaloriza 10% ao ano, nos seus 5 primeiros anos. Né? Se este automóvel novo custou 10 mil, qual será seu valor em reais após os 5 anos de uso? Então, o que é que vai acontecer? Vejam que onde é que está o X da questão? É que quando ele compra o carro novo, certo? Ou seja, o A1, né, o primeiro valor aqui, né, ele compra por quanto? Por 10 mil, certo? Por isso que as pessoas erram, né? Porque a progressão, ela precisa de ter um valor inicial, que é o A1 aqui para a gente. Né? Aí, o que é que vai acontecendo? Eu vou colocar aqui de verde, vou ver se não fica tão ruim. O que é que vai acontecendo? No segundo ano, né, assim, ao fim do primeiro ano, ele tem uma desvalorização de 10%. Ao fim do segundo ano, ele tem outra desvalorização. Ao fim do terceiro ano, ele tem outra desvalorização. Ao fim do quarto ano, ele tem outra desvalorização e ao fim do quinto ano, ele tem a última desvalorização dele, no caso dessa questão. Né? Então, quando a gente faz a questão, a gente tem que entender que no quinto ano, ó, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, né? Quinto ano. Então, no fim do quinto ano, eu vou ter, digamos assim, a quinta desvalorização, ou seja, vai ser o A6 dessa minha série. Né? E o fato dele desvalorizar 10% significa dizer que de um ano para o outro, né, o carro custa 90%. Ou seja, no segundo ano ele vai custar 90% do primeiro ano. Né? Então, nesse caso aqui, é uma razão, né, que vale 0,9. Né? É uma PG decrescente. E aí, o primeiro termo dela é 10 mil, né, porque é o preço do carro novo. E, nesse caso, ao fim do quinto ano, né, eu preciso descobrir quanto ele vai valer. Ou seja, eu preciso descobrir não é o A5, mas sim o
a 6. Aí é por isso que essa questão é uma questão que, resolvendo por PG, precisa de uma interpretação com muita atenção. E aí eu fiz questão de colocar ela para vocês quebrarem um pouco a cabeça. Então, em resumo, essa questão diz o seguinte, que eu tenho uma PG cujo primeiro termo é 10.000, certo? A sua razão é 0,9, ou 9 sobre 10, do jeito que vocês quiserem fazer, né? E eu quero encontrar, não é o A5, mas sim o A6, ou seja, o sexto termo dessa PG. E aí fica fácil, né? Depois que a gente faz essa análise, aí eu vou escrever, né? A N vai ser A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, né? Então, nesse caso, A6 vai ser 10.000, que é A1, vezes Q, que é 0,9, elevado a quanto? A 6 menos 1, né? Então, a 6 vai ser 10.000. Opa, perdão, foi demais. 10.000, que multiplica 0,9 elevado a 5. Se vocês fizerem na calculadora, 0,9 elevado a 5 vai dar 0,59049, né? Então, vai ficar 10.000 vezes 0,59049. Se vocês fizerem essa operação na calculadora, então, no fim do quinto ano, ele vai custar 5.904,90, que é a resposta aqui, letra D. Tá certo? Então, resposta aí da quarta questão de PG. Em resumo, essa última avaliação, nós vamos usar os modelos de progressão aritmética, vai ser uma avaliação bem tranquila, né? Até porque a gente não tive como avançar muito em progressão geométrica, por exemplo, eu não mostrei soma de uma PG infinita, com razão menor que 1. Infelizmente não deu tempo, né? E em progressões aritméticas não deu tempo de a gente fazer mais aplicações, tá certo? Então, nossa aula, nossa avaliação na terça, mais ou menos, será esses conceitos, né? Usando esses modelos. Tá bom, gente? Então, vocês têm ainda alguma dúvida? Eu não tenho dúvida, não. Professor, Oi, cara. na PA, teve um momento que você falou que quando a razão é negativa, o valor é decrescente, né? Isso. Já na PG isso não acontece, né? Porque no caso disso aí o valor foi decrescente, mas não foi negativo a razão. Isso. Na PG, se a razão for negativa, o que vai acontecer é um zigue-zague. Vai ter um número positivo, o próximo é negativo, o próximo é positivo, o próximo é negativo. Agora, se o número for uma fração, se a razão for uma fração menor que 1, aí a PG é negativa, né? Por exemplo, se for 1/2, né? Se a razão for 1/2 numa PG, né? Perdão, deu uma travadazinha aqui. Na aula ele falou que vai ser alternante, né, a classificação. Exatamente. Né? Eu acho que, inclusive, o professor Daniel, ele fez isso no videoaula. Deu um probleminha que travou aqui o aplicativo. Mas na videoaula ele falou que vai alternar, né, se for negativo. Mas se a APG for menor que 1, a razão, aí vai ser decrescente. Por exemplo, 1/2. Né? Se a razão for 1/2, eu começo com 48, aí fico 24, 12, e aí sucessivamente. Né? Que é o que eu vou... Aqui está toda a aula escrita, deixa eu aproximar bem aqui, só para... Por exemplo, né? Se eu colocar aqui uma PG de razão -2, né? -2. Aí o que é que vai acontecer? Por exemplo, se eu começar com 3, vai ficar 3, -6, 12, -24, né? 48, e assim sucessivamente. Se a razão for negativa, ela vai ficando alternando. É meio que um zigue-zague, né? Sobe e desce. Se for uma razão menor que 1, cujo módulo é menor que 1, né? Ou seja, pode ser até aqui uma razão 1/2. Né? Então, se eu começo com 48, aí
1 meio significa dividir por 2, né? Então, o próximo número fica 24. Depois 12. Depois 6. Depois 3. Então, é uma PG decrescente. Então, no caso da PG, Carla, só vai ser decrescente se o módulo da razão for menor que 1. Tá certo? Aí ela vai ficar uma curva decrescente. Tá certo. Tá bom? Professor, Oi. Quem foi que falou? nessa segunda questão, bem aí, o primeiro termo é 384. Aí eu fiquei com a dúvida, como é que eu encontro tendo a razão 1 sobre 2? Pois é, aí exatamente. Aí, depois eu vou colocar bem aqui do lado, viu? No caso, o que é que acontece? Eu vou ter aqui, ó, o primeiro termo é 384. A razão é o quê? É 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, eu quero o quinto termo. A n é igual a 1, que multiplica q elevado a n menos 1. Opa, perdão, desculpa aí. N menos 1. Aí, no caso, A5 vai ser A1, que é 384, vezes Q, que é 1 meio, elevado a 5 menos 1. Né? 5 menos 1 é 4. Então, A5 vai ser igual a 384 vezes 1 meio elevado a 4. Aí, 1 elevado a 4 é 1, né? Certo? E aqui eu vou ter 2 elevado a 4. Aí eu vou lhe dar uma sugestão, mostrar para vocês, porque vocês podem resolver, né? 2 elevado a 4 é 16, tentar dividir, né? Tranquilo. Mas em um concurso, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma fatoração, por isso que a disciplina é uma sequência de conceitos. Então, por exemplo, 384 aqui, se eu fatorar, dá para dividir por 2, que dá quanto? Dá 192, né? Certo? Aí dá para dividir por 2 de novo, que dá quanto? 96. Aí dá para dividir por 2, que dá 48. Aí dá para dividir por 2, que dá 24. Aí dá para dividir por 2, que dá 12. Dá para dividir por 2, que dá 6. Dá para dividir por 2, que dá 3. Dá para dividir por 3, que dá 1. Certo? Então, 384 é 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É 2 elevado a 7 vezes 3. Né? Então, fazendo isso, o que é que vai acontecer? Opa, perdão, gente. A 5 vai ser 384, que é 2 elevado a 7 vezes 3, vezes 1 sobre 2 elevado a 4. E aí eu vou fazer aqui uma propriedade aqui de potência, ação, né? É bom que a gente vai revisando, né? A 5 vai ser 2 elevado a 7 vezes 3, vezes 1, né? Vou colocar aqui 1 sobre 2 elevado a 4. Quando eu tenho divisão de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 7 menos 4 dá 3. Então, fica 2 ao cubo vezes 3, vezes 1. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 3, 24. Certo? Beleza? Beleza. Mas se você pegasse, né, 384 e dividisse por 16, também daria certo. Né? Eu estou mostrando para vocês só uma técnica, porque de repente vocês pegam em um concurso uma PG, né, que não seja de razão 2, e aí a divisão fica bem mais complicada, né? 38 dividido por 2 dá 2, né? 16 dá 32, aí 38, aí fica 6, né? 64 dividido por 16 dá 4. 4 vezes 16 dá 64. E aí dá 0, né? Então, 24 é a resposta. Daria certo também, tá bom? Professor, só aceita como? De qualquer forma. Viu? De qualquer jeito eu aceito a questão. Agora, eu preciso falar para vocês que sempre tem mais de uma forma de resolver o problema. Tá? Tá certo. Pronto. Então, parar aqui, interromper. Pois é, gente. Aí, assim, por hoje era mais ou menos isso, né, que a gente tinha para falar. Tá certo? Nossa aula. Eu vou até interromper aqui
a gravação, tá? Para já